Coragem, tenha ânimo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Hoje estaremos estudando o capítulo 27 de Atos, penúltimo capítulo do livro de Atos. Mas antes é necessário que a gente venha falar mais uma vez do que nós temos sugerido a vocês, que você leia a Bíblia toda. Para isso temos sugerido a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também tem pedido para que você não apenas curta, mas compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você. E temos também sugerido que você participe de um dos nossos estudos ali na igreja. Às segundas-feiras à tarde nós temos estudado o Sermão do Monte, na segunda-feira à noite o Panorama Bíblico, nas quartas-feiras de 7 às 8 da noite temos estudado o Sermão do Monte, na quinta-feira à tarde e à noite temos estudado o livro de Atos e aos domingos 1 Pedro. Então participe de um dos estudos porque nós temos certeza que você vai ser tremendamente abençoado. E após essas recomendações, quero compartilhar com vocês capítulo 27 de Atos a partir do versículo 21, que diz: Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Então, para a gente contextualizar esse texto, Paulo tinha saído então ali depois da presença ali do rei Agripa e foi então está sendo conduzido para Roma. E nessa viagem, então, eles vão ter aí todas essas situações que vão contra a viagem deles. Paulo, num determinado momento, sugere que eles não continuem a viagem, mas que esperem, então, por um período. Mas é, os líderes ali, né, resolvem, então, que deve-se prosseguir em viagem. E aí agora o barco deles está à deriva. O que acontece e o que eu gostaria de destacar nesse texto é a respeito da forma como Deus fortalece os seus servos. Então eu quero recordar aqui algumas coisas que já aconteceram aqui no livro de Atos. Lá no capítulo 20, Paulo, então, ele está em Mileto e ele se despede ali dos líderes da igreja de Éfeso. Ele pede que os líderes de Éfeso venham até Mileto para dar algumas recomendações. E aí então ele fala ali que o Espírito Santo sempre avisa ele quais são as prisões e sofrimentos que o esperam. Então ele tem uma intimidade com Deus diante de todas essas circunstâncias. Depois disso, nós vemos então Paulo indo então em direção a Jerusalém, porque foi assim que ele se despediu do pessoal ali em Mileto, indo para Jerusalém. E aí no caminho de
Jerusalém, ele vai se encontrar ali com o profeta Ágabo, que vai falar então que ele vai ser preso e que ele seria preso ali então em Jerusalém. Ainda no caminho, né, quando ele está indo ainda em direção ali a Jerusalém, numa noite, e aí agora eu estou citando Atos capítulo 23, no versículo 11, fala que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E a gente tem falado nos vídeos anteriores a respeito de ficarmos com a palavra do Senhor, e agora é necessário lembrarmos então de sermos encorajados. Nós devemos nos deixar encorajar pelo Senhor, porque as circunstâncias às vezes parecem desfavoráveis. Eu não sei se você já leu ali algumas situações contrárias ali de Paulo, mas em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 até o 28, ele fala tudo que ele sofreu por causa dos por causa dos da postura dele com relação ao evangelho, em ser firme na pregação do evangelho, e por isso ele apanhou várias vezes, mas fala que ele sofreu naufrágio 3 vezes. Ali nesse texto fala também que ele ficou exposto à fúria do mar durante um dia e uma noite, ou seja, ele ficou 24 horas boiando em mar aberto. Então, às vezes, as situações e as circunstâncias de Paulo aparentam para ele que assim, ó, agora chegou ao fim aqui sua vida, agora para agora não tem mais jeito. Mas aí eu preciso recordar então que a gente acabou de falar do capítulo 20, que ele vai falar então que o Senhor sempre avisa para ele as coisas que vão acontecer. Nós já citamos também em vídeos passados que em Amós capítulo 3, versículo 7, fala que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então, quando nós vamos tendo intimidade com Deus, Deus ele vai nos fortalecendo e diante das circunstâncias que vão se apresentando, sempre que necessário, ele reforça aquilo que ele já tem falado conosco. Porque às vezes pode ser que surja alguma dúvida, isso é normal no ser humano, natural do ser humano, às vezes duvidar. Daí a necessidade, então, do Senhor aparecer para ele quando em alguns momentos da caminhada dele, falando para ele que o destino dele era Roma. O Senhor já havia falado lá no capítulo 23 e agora no capítulo 27, ele já em alto mar, aí, prestes a um naufrágio, coisa que vai acontecer. O Senhor fala: olha, fica firme, só o barco vai se perder, mas nenhuma vida que vai se perder, desde que eles façam conforme o que Paulo vai sugerir. Então ele coloca a situação para as pessoas ali. A vida de Paulo estava garantida. Agora, das outras pessoas, elas estavam na dependência da obediência delas às instruções de Paulo. E na nossa caminhada, muitas vezes as pessoas vão estar dependendo daquilo que a gente tem falado. Por isso nós temos então que ter coragem para falar aquilo que precisamos falar e não devemos temer. O Senhor falou que nós devemos ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o Senhor também falou que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então nós temos o privilégio de anunciar essa boa nova e devemos ser fiéis no anúncio dessa boa nova, devemos ter coragem para falar dessa boa nova, mas sempre nos lembrarmos
que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, uma vez que nós estamos então com essa missão de falar, Deus ele vai revelando para a gente o propósito dele para as nossas vidas. Certa vez aprendi com um grande pregador, grande homem de Deus, que nós não devemos perguntar para o Senhor todos os passos que nós devemos dar, mas apenas o próximo passo. E eu percebo essa verdade hoje através desses textos aonde Deus fala antes de Jerusalém, antes de Paulo chegar em Jerusalém, que o destino final dele seria em Roma, e durante esse percurso ele vai falar algumas vezes com Paulo o que ele deve fazer para chegar até Roma. O Senhor fala conosco. O problema nosso é nós temos buscado ao Senhor para que ele venha falar conosco, porque o mesmo Paulo que está vivendo toda essa experiência sobrenatural é o que escreve lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós devemos orar sem cessar. E a pergunta é: temos orado sem cessar? Ou diante das circunstâncias, nós ficamos desanimados e paramos de orar? Meu irmão, corajoso, seja corajoso e tenha bom ânimo, que você não saia do seu quarto pela manhã sem antes ter conversado com teu Pai que estás nos céus. Que você não vá dormir sem antes ter conversado com teu Pai que estás nos céus. Ore sem cessar, se volte para o Senhor, porque Ele há de revelar coisas grandes e ocultas a seu respeito que você não conhece. Que o Senhor te abençoe.